1 Reis, capítulo 17, Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que te alimentem e sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Glória a Deus. Aqui, nesse episódio, nessa passagem, como em toda a Bíblia, você vai encontrar motivos para a causa da edificação e da vitória da igreja nos dias de hoje, e motivo para a causa da derrota e da destruição das igrejas nos dias de hoje. Vamos falar um pouco sobre a vitória da igreja. Onde é que está a vitória da igreja? Quando os homens deixam de olhar para os homens e olham para Deus. Quem sustentava Elias? Deus. Já dei ordem aos corvos, que são aves carnívoras, que te leve alimento. Você não vai procurar alimento, eles vão te levar. O que é de Deus vem até você, você não vai correndo buscar. E tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, orarás ao Pai, e o Pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6,6. Quando é de Deus, vem até você. Você não sai correndo para encontrar, para buscar. Eu darei ordem aos corvos que te levem. Eles vão te levar, espera aí. Espera aí que o que é de Deus vai chegar aí até você. Mas tem um detalhe. Primeiro ponto para que as coisas de Deus cheguem até você: você tem que estar no centro da vontade de Deus. Deus deu uma ordem, ele obedeceu a ordem e foi para o lugar onde Deus mandou que ele estivesse. Então, obediência à palavra de Deus nos leva para o centro da vontade dele, onde todas as coisas se realizam. Está claro? Ele foi para lá, ficou junto do ribeiro lá de Querite, esperando ele, conforme Deus falou, se alimentando daquela água, e os corvos traziam alimento, porque ele estava onde Deus queria. Segundo ponto, para que as maravilhas de Deus cheguem até você: você não pode dar ouvido à voz de homens, ouvidos somente à voz do Espírito de Deus. Eu conheço inúmeros casos, de pessoas que tiveram a sua vida destruídas por dar ouvido à voz dos homens. Ah, mas eu achei que era Deus, eu achei. As coisas de Deus não é eu achei. As coisas de Deus são firmes e certeiras, seguras. Por isso que eu sempre já disse aqui no ministério, digo para você que está vendo essa mensagem pelo nosso canal: aprenda a ouvir a voz de Deus. Você tem que se interessar, põe nas tuas orações: Espírito de Deus, me ensina a ouvir a tua voz, porque eu quero andar realmente pelo que seja de Deus. Porque o segundo ponto é esse: as coisas de Deus vão até você quando você tem segurança de que é Deus que falou. Tem muita gente com a vida destruída por causa disso. Ah, mas foi um pastor que falou comigo. E daí? Quer dizer que foi um pastor que falou era de Deus? Ah, mas é um homem de Deus? Quem te garante? Porque ele é chamado de pastor, quer dizer que ele é um homem de Deus por causa disso? Olha aí a televisão aí. Olha aí quantos lugares na internet.
Quantos homens sendo chamados de bispo, apóstolos, pastores, que são verdadeiros servos de Satanás, estão botando milhares de pessoas a caminho do inferno? Está aí. Porque um homem de Deus, quando ele é ungido de Deus, ele não te chama para ele te leva para Deus, ele te leva para a Bíblia, ele te manda ler Bíblia, ele te manda andar conforme a Bíblia, fazer segundo diz a Bíblia. Ele não diz que você tem que fazer como ele, você tem que fazer como Jesus, tem que fazer como está escrito. Esse é um homem de Deus. O homem, quando diz você tem que fazer conforme eu estou te falando, conforme eu estou dizendo, cuidado com isso, que pode estar o dedo do diabo ali por trás daquilo. Mas quando o homem é de Deus, ele faz conforme a Bíblia manda, conforme Jesus está mandando. Aí você vê a diferença. Quarto ponto que você vai ver, para que as maravilhas de Deus cheguem até você. Você precisa realmente ter uma vida de intimidade com Deus. Deus falou com Elias que viria um período de estiagem tremendo, mas que Deus iria sustentá-lo. Aqui ele falou, olha, só vai voltar a chover conforme segundo a minha palavra. Ou seja, ele estava querendo dizer com isso, quando eu abrir a boca aqui, eu não estou abrindo por mim não, eu estou abrindo a boca pelo que Deus está me mandando falar. É Ele que está, então quando Ele me falar, eu vou falar segundo o que Ele me disser, aí é que vai chover. E não foi assim? Que maravilha, né? Uma das razões das quedas da igreja no dia de hoje foi elas estarem olhando para os homens. E o pastor falou, e o bispo mandou eu fazer, vou fazer, ele é um homem de Deus. Quem te disse que ele é um homem de Deus? Pode ser um filho de Satanás, porque é chamado de bispo, porque é chamado de apóstolo, porque é chamado de missionário, de pastor, quer dizer que é de Deus? Não, Satanás também tem os seus bispos, apóstolos, missionários, pastores, atrás dos púlpitos, botando um monte de gente a caminho do inferno. Ah, pastor, então como é que eu vou discernir se o que está me mandando fazer é de Deus? Primeiro, leia a Bíblia, estude as Escrituras, porque o homem de Deus vai te aconselhar pelo que diz a Bíblia, não pelo que ele acha. Outra, aprenda a ter intimidade com o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito se somos filhos de Deus, se aquilo vem de Deus, se realmente é de Deus. Se não há testificação do Espírito Santo, foge disso, cuidado com isso, tem um laço, tem uma queda aí para a tua vida. Então a derrota da igreja é composta por pessoas, né? A derrota das pessoas nos dias de hoje está baseada em ficar olhando o que os homens falam. Teve uma profecia a meu respeito, que isso e aquilo. Já analisou essa profecia? Deus não vai te dar uma profecia que contraria o que diz a Bíblia. A profecia está no prumo do que diz a palavra. Não pode contrariar o que diz a Bíblia. Nosso Deus é um Deus santo, é um Deus de decência, de regras, de ordem. Você não vai contrariar o que diz a Bíblia. Então, quantas pessoas estão com a vida arrebentada hoje, tomaram decisões que arrasaram a sua vida, destruídas, outros até estão vivendo, mendigando pelas ruas, outros perderam os seus negócios, perderam sua família, perderam tudo que tinha. Por quê? Porque deu ouvido ao que diziam os homens. Aí está a queda e a derrota de muitos. Tem um conselheiro que ele nunca vai te dar um conselho que vai te destruir. Ele se chama Espírito Santo de Deus. Amém. A Bíblia diz que Ele nos guiará em toda a verdade, nos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus, é Ele. Cuidado com esse negócio. Estou sentindo no meu coração, cuidado com esse negócio, sentindo no coração. Deus fala. Sentir no coração pode ter tua emoção, tua carência, tua vaidade, tua ingenuidade, a emoção. Aí eu estou emocionado, não. Nós cremos num Deus que fala. Repare bem, imagina Elias de manhã. Hoje em dia se sai de manhã para ir na padaria comprar pão. Nessa época aqui, Elias estava sentado, alguém está fazendo o que aí, Elias? Estou esperando o meu café da manhã chegar. Olha lá os corvos trazendo lá. Olha ali, ó. E agora? E aí, almoçou? Estou chegando, esperando meu almoço chegar. Olha lá eles trazendo. Era exatamente assim mesmo. Eles vinham voando com carnes no bico e depositavam nos pés de Elias para ele comer.
por ordem de Deus. Leu, reparou a leitura? Já dei ordem aos corvos para que te sustentes. Se tu andar no centro da vontade de Deus, Deus vai dar ordem a teu respeito. E essas ordens são para te sustentar e também são ordens para o inimigo nem te tocar. Olha que coisa maravilhosa. São ordens para a doença não te alcançar e são ordens para a doença sair. São ordens para a tua mesa ser próspera e são ordens para o inimigo não prevalecer contra a tua vida. Deus dá ordem, Deus é soberano, Ele controla todas as coisas. Ele controla, por isso que o salmista viu o Salmo 103, por que te abate, ó minha alma, dentro de mim, e te entristece? Não te esqueças de nenhum benefício que fez o Senhor. Ele começa a discutir com ele mesmo. Eu não vou me entristecer, eu não vou me abater. Se Deus não fosse comigo, já era para mim estar morto. Já era para mim não estar mais aqui. Não vou me abater, não vou me entristecer. Eu não aceito, eu vou louvar ao Senhor. Eu vou bendizer o seu santo nome. Salmo 150, tudo que há fôlego louve ao Senhor. Quando você começa a ser grata a Deus por tudo que tem chegado na tua vida, nas tuas mãos, outras coisas maravilhosas Deus fará chegar na tua vida e na tua mão. Você imagina, toda vez que vinha, lá vem o corvo trazendo carne no bico, aqui está água, quando ele tá, antes dele comer e beber, Senhor, eu te agradeço por esse alimento. Louvado seja o teu nome. Período de seca, de estiagem, quantas pessoas morrendo de fome, não têm o que comer. Olha lá os ímpios como estão perecendo. Eu te glorifico porque é o Senhor que tem posto pão, tem posto a carne na minha mesa. Eles traziam pão e carne no bico. Olha só que maravilha, hein? Pão e carne no bico. Traziam para colocá-la sobre os pés dele. Então eu te glorifico, Senhor. Então agradeça a Deus pela comida que tu tem na tua despensa. Agradeça a Deus pela saúde das tuas filhas, dos teus filhos. Agradeça a Deus pela esposa, pelo marido. Agradeça a Deus pela mãe, pelo pai, pelo lar, pela casa, pela família. Vamos ser mais gratos a Deus. Eu sei que tem hora que a tristeza ela vem de uma maneira, e aí que tu tem que vigiar para o inimigo não se aproveitar disso e lançar aquela seta chamada depressão, que é um estágio profundo de tristeza que o ser humano é acometido, a qual o inimigo se aproveita para dominar, subjugar e influenciar nas suas atitudes. Essa é a definição de depressão. Quer aprender, quer ouvir de novo? Volta um pouquinho aí a mensagem, a gravação, você vai ver. É um estágio profundo que o ser humano se encontra, em que o diabo lança as setas dele e joga gasolina, como eu costumo dizer, para apagar o fogo. Você está certa. O diabo ele dá razão quando ele vê que as tuas atitudes são para destruição. Quando as tuas atitudes são para edificação, ele fica irado. Aí Tiago escreve dizendo, nós não sabemos orar como convém. Nós necessitamos que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Não é a nossa razão que vai transformar a nossa vida, é o poder da operação da palavra desse Deus vivo. Eu não tenho que andar pelo que eu acho, eu tenho que andar pelo que Deus fala, porque andando pelo que Deus fala, me movendo pelo que Deus fala, que eu vou ver as coisas acontecerem na minha vida. Então a razão da destruição das pessoas nos dias de hoje, de milhares e milhares e milhares de pessoas a perder de vista, é porque tirou os olhos de Deus. Não, eu quero ouvir Deus. Não, eu quero ver o que Deus fala a respeito disso. E começou a dar ouvido aos homens. Começou a dar ouvido aos homens. Começou a dar ouvido ao que os homens falam, o que eles aconselham. Nem todo mundo tem condições de aconselhar. Há pessoas que têm um ministério para isso. Não, vou pedir conselho ao pastor. Ele pode ser até um pastor, mas ele não foi chamado para aconselhar. Cuidado com o que você vai ouvir. Cuidado com o que vão te dizer. Cuidado onde o conselho que vão te dar vai acabar te arrastando e te levando. Sabe por quê? É como eu costumo também dizer. A melhor coisa que tem é dar conselho na vida dos outros.
mandar os outros fazerem a coisa. O que eles mandam os outros fazer, eles não fazem. Eles mandam os outros fazer. Aquele que tem o verdadeiro conselho é aquele que está fazendo e depois te manda fazer. É aquele que te manda fazer e vai fazer também. Não é aquele que simplesmente diz que você tem que fazer. As campanhas, as correntes, eles não mandam o povo fazer? As lideranças não mandam? Fazer isso, você tem que fazer. Eles não fazem. Se é tão bom e tão maravilhoso, por que eles não fazem também? Por que ninguém questionou eles sobre isso? Será que só eu enxerguei isso? Porque se uma coisa é boa para fazer, eu tenho que ser o primeiro a querer fazer, para depois falar para fazer. Então Elias, ele ouviu a voz de Deus, ele atentou para o que Deus estava falando e viu a recompensa do que é obedecer à voz de Deus. Então você que está ouvindo essa mensagem hoje, repara se a tua vida hoje não se encontra enrolada. Muitos dos casos que você está vivendo, se foi porque alguém te deu um conselho e esse conselho te destruiu. Bom, se um conselho destrói a vida de uma pessoa, um conselho verdadeiro restaura a vida de uma pessoa. O que é restaurar? É voltar a dar formato ou forma àquilo que existia e que foi danificado. Então os conselhos para te levantar estão aqui dentro. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Aqui está o conselho que vai te edificar e te levantar. Não ande mais por vista, nem por conselho de homens. Só ande, só proceda pelo que diz a Bíblia, pelo que o Espírito Santo fala contigo. Que o Espírito de Deus fala contigo. Quantas pessoas já perderam propriedades porque o pseudo pastor, apóstolo, quem chegou, Deus falou comigo, o cara já sabe que ela tem propriedade, né? Para você vender lá suas propriedades e trazer o dinheiro para cá. Deus falou, tem que fazer. Deus falou comigo para você pegar um dos teus carros, vende lá e manda para cá. Deus não falou nada com ele. É mentira. Isso é ganância, cobiça da cabeça dele, o desejo dele de explorar os outros. Mas aí a pessoa, não, Deus falou com o pastor, eu vou lá fazer, porque eu sou obediente. Você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo a voz dos homens. Seja obediente à voz do Espírito de Deus, e é o que realmente Ele te mandar fazer. Se essa mensagem chegar no ouvido deles, eles vão ficar furiosos, né? Vão pensar, esse cara aí está fazendo a gente perder o nosso lucro. Esse cara está perdendo, porque aqui não tem conta bancária para você depositar dinheiro nenhum. Aí eles vão ver, ele não está pedindo dinheiro, mas a gente tem, e está fazendo a gente perder o nosso lucro. Vão ficar em desespero. Mas eu estou pouco me lixando para eles. Importante é resgatar almas das garras desses homens e das garras de Satanás. Então confie em Deus. O mesmo Deus que ordenou aos corvos que levasse pão e carne no bico para Elias na entrada da caverna e sustentava ele com a água do ribeiro que passava ali, é o mesmo Deus que está dando a palavra para você ouvir nesse dia, nessa hora, nessa manhã, nessa madrugada, nessa tarde, nessa noite, nesse momento que você está ouvindo a mensagem. Confia em Deus que Ele te sustentará a tua saúde, sustentará as tuas emoções, sustentará o teu corpo, sustentará os teus desejos, sustentará a tua casa, sustentará a tua vida espiritual, te sustentará por completo. Que o Espírito de Deus nos abençoe com essa palavra, a Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.